Samuel Noah Kramer estava tentando decidir o que traduzir quando encontrou na gaveta a tabuleta de número 2461, cercada por outras peças. Ele descreveu esse momento em sua obra History Begins a Sumer, notando que sua característica mais atraente era seu estado de conservação. Logo percebeu que estava lendo um poema, dividido em várias estrofes, que celebrava a beleza e o amor, uma noiva alegre e um rei chamado Shusin, que governou a Suméria há cerca de 4.000 anos. Ele a leu repetidas vezes e percebeu que o que tinha nas mãos era uma das mais antigas canções de amor escritas por mãos humanas. Não era apenas um poema de amor, mas uma parte do ritual sagrado que era realizado a cada ano, conhecido como casamento sagrado, no qual o rei se casava de forma simbólica com a deusa Inanna e, ao consumar o casamento, garantiria fertilidade e prosperidade para todos no ano vindouro. Segundo Kramer, uma vez por ano, de acordo com a crença suméria, era dever sagrado daquele que governava casar-se com uma sacerdotisa de Inanna, a deusa do amor e da procriação, a fim de garantir fertilidade e fecundidade. A consagrada cerimônia era celebrada no dia de Ano Novo e era precedida por festas e banquetes acompanhados de música, canto e dança. O poema na pequena placa de argila de Istambul, agora nas mãos de Kramer, fora provavelmente recitado pela noiva escolhida do rei Shusin durante uma dessas celebrações de Ano Novo. Segundo o estudioso Jeremy Black, também muito respeitado por seu trabalho com textos mesopotâmicos, em algumas canções desse tipo, o nome do rei parece ter sido meramente substituído pelo de Dumuzi, esposo de Inanna. Certamente eles foram realizados no contexto de certos rituais religiosos referidos como o casamento sagrado, mas os detalhes precisos são desconhecidos. O rei, de alguma forma, estaria unindo-se sexualmente com a deusa e embora a recitação do poema pela noiva cumprisse uma função religiosa e social na comunidade para garantir a prosperidade, é uma composição pessoal e afetuosa relativa ao amor romântico e erótico. De acordo com o estudioso Stephen Bertman, além deste poema, Shusin também foi o protagonista masculino em uma série de poemas eróticos em acadiano escritos de forma semelhante ao posterior Cântico dos Cânticos bíblico. Muito antes de as narrativas bíblicas serem estabelecidas, os mesopotâmios estariam escrevendo rascunhos de algumas das obras mais influentes da história da humanidade? O trabalho arqueológico no século XIX, com relação à Mesopotâmia, mudou completamente a maneira como a história e o mundo haveriam de ser entendidos, bem como a religião. Após essas descobertas, parece que um portal de reflexões foi aberto repentinamente e a Mesopotâmia saltou diante de nós com um mundo de questionamentos. A história da humanidade foi ampliada, trazendo à tona a profundidade desses conhecimentos, tornando tudo muito mais complexo e instigante. E o que fazer agora com a versão da história apresentada nas narrativas bíblicas? A literatura da antiga Mesopotâmia saltou diante de nossos olhos com as primeiras formas de literatura mundial, iluminando as primeiras expressões de emoção e experiência humana com relação ao amor romântico e à paixão através do poema de amor mais antigo do mundo. Inanna foi a deusa mais importante na história das culturas mesopotâmicas. Capaz de metamorfosear-se, de tomar poderes e símbolos para si e tramar estratégias inteligentes para sobreviver em um universo patriarcal. Inanna esteve ligada a muitos campos de ação do homem religioso mesopotâmico. Seu modo de governar possuía atributos singulares, pois além de governar os homens, os deuses e a natureza, governava a força motora que os fazia viver e sobreviver. Os sumérios adoravam sob o nome de Inanna, a rainha do céu. Inanna tinha por esposo o deus Dumuzi, o deus pastor, o Tamuz da Bíblia, a Ezequiel 8:14. Você pode ver a tradução do poema de amor mais antigo da história da humanidade na descrição desse vídeo. No artigo em que Kramer analisa o poema sumério que relata a queda do deus pastor Dumuzi, que ele chama de a primeira lenda da ressurreição. Ah, mas essa é uma outra história. Se você quer ficar sabendo disso e muito mais, venha encontrar todos eles aqui, venha para o planeta Anunnaki. Inscreva-se neste canal, curta, comente e compartilhe para expandir a palavra.